mais a murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença nesse dia tão especial. 11 anos da nossa amada IBVM. Parabéns, IBVM! Boa noite, irmãos! Feliz aniversário, IBVM! Sejam bem-vindos à família IBVM. Gostaríamos de parabenizar a IBVM pelos seus 11 anos. Parabéns, IBVM! Parabéns, IBVM! Olá! Vocês estão convidados para a família IBVM. E vai ter culto, vai ter várias coisas legais. Mas como estamos numa época com coronavírus, não dá para fazer as coisas. Então é tudo virtual. Como vamos fazer? Nós vamos assistir os vídeos no culto. Tem IBVM Kids, que é tipo igual o culto mais de criança. E aniversário da IBVM, todo mundo tem que celebrar junto com nós. 11 anos da família IBVM! Parabéns! Graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Uma alegria estar com vocês, começando mais um culto de celebração da família aqui da nossa IBVM. Seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você está assistindo nossos cultos, seja bem-vindo, a casa é tua. Se você já faz parte da família IBVM, seja bem-vindo, a casa já é tua também. Tá? Quero agradecer a presença de todos. Lembrando que estamos terminando agora o mês de aniversário da nossa igreja. Completamos 11 anos e foi bênção. Na medida do possível, infelizmente, não pudemos nos juntar, fazer uma festa, uma comunhão,
Mas tivemos participações, irmãos queridos que participaram conosco, e a família BVM tem trabalhado demais, muitas coisas acontecendo aí nos bastidores. Vocês que fazem parte da nossa igreja, que estão nas nossas redes sociais, vocês têm visto, e tem muita coisa boa vindo por aí, tá, irmãos? Muitas coisas boas mesmo. Quero agradecer a todos que participaram, os grupos, né? O Conjunto Celebrar, da PIB de Japipiranga, a banda Adoração Vertical, do meu irmão, da minha cunhada, lá do Bola de Neve, o pastor Matheus Melo, que esteve participando também, fazendo os louvores na última semana. E hoje vamos ter o louvor da nossa igreja, para matar a saudade do nosso pessoal, porque já estamos com muita falta. Gente, tem sido um tempo muito legal, desculpa estar coçando o olho aqui, que agora coçou mesmo. E não vemos a hora de estar juntos, tá? Não vemos a hora de tudo isso acabar, mas ainda vai levar um tempo. Vamos ter paciência, vamos aguardar, para que quando voltar, a princípio, vamos voltar apenas quando todos puderem ir à igreja, quando a vacina estiver aí, todos se sentirem seguros para estarmos juntos. Pode ser que leve 6 meses, pode ser que leve 3 meses, pode ser que leve 7 meses, não sabemos, tá? Não sabemos, mas durante esse período, vamos nos resguardar, vamos nos prevenir e vamos cultuando a Deus dessa maneira. E obrigado aos irmãos que têm nos ajudado, que alguns irmãos da IBVM não têm acesso à internet ou redes sociais, mas temos ligado, temos fazendo ligações, dizendo quanto amamos, chegando lá pertinho, dando tchau perto de casa, e tem alguns irmãos da nossa equipe que têm nos ajudado nesse ponto. Muito obrigado, vocês são demais. E eu vou confessar a vocês, gente, eu não vejo a hora de acabar, porque olha, o negócio de gravar culto, fazer as coisas é muito difícil mesmo. Essa semana não tivemos IBVM Kids, porque gravamos um especial pro pessoal da Igreja Batista Jardim Primavera, acho que é isso, do pastor Enio, lá em Sapopemba. Então gravamos para eles e ficou bem corrido para poder gravar e editar, mas logo vamos estar gravando o próximo. E os cultos, para vocês terem uma noção, hoje é sábado, estou gravando isso no sábado. Eu havia gravado na sexta-feira para adiantar, e sempre eu gravo à noite, porque a noite é mais tranquila, à noite não tem carro do ovo passando, à noite não tem gritaria, à noite não tem nada disso. E durante o dia geralmente é cachorro latindo, é carro do ovo, é gente gritando, então. Mas olha, gente, nessa sexta-feira eu gravei comecei a gravar umas 11 horas da noite, que é mais tranquilo, até editar, até subir o vídeo, tudo, quando foi umas 2 horas da manhã, 2h30 da manhã, fui passar os vídeos para editar. Quando eu fui ver a última parte da pregação, não saiu. Aí era 2h40, 3 horas da manhã, eu vim, gravei o restante da mensagem, mas ficou muito estranho, muito esquisito. Aí eu agora estou regravando de novo, e isso é comum de acontecer, esse tipo de coisa, ainda mais gente que não tem muita prática. Então não vejo a hora. E a princípio, após voltarmos tudo ao normal, não estaremos postando pregações, estaremos talvez postando um vídeo, algo assim parecido, algumas séries tipo Transformando Dor em Louvor, mas de fato não é para mim não, é um caminho muito... Admiro quem faz, admiro demais. Então vamos, por enquanto o que temos para hoje é isso. Então que Deus nos abençoe. Eu falei demais. Quero orar por tua vida, quero agradecer por tua vida, quero colocar diante de Deus os seus pedidos de orações, tá? Temos irmãos queridos que estão internados, temos irmãos queridos que estão passando por problemas difíceis, ou de saúde, ou financeiro, ou relacionamento e tantas outras coisas. Vamos orar. Se você se enquadra numa dessas, ore conosco, coloque a Deus, foque a tua mente em Deus, vamos falar com Ele. O poder da oração não está em quem ora, mas quem ouve as orações. Então Deus ouve as nossas orações, sim. E entre com confiança, não significando que tudo que pedimos recebemos, mas tudo que pedimos teremos a resposta de Deus. Ou é sim, ou é não, ou é espere, tá? Então é que possamos lidar com essas respostas, isso faz parte do amadurecimento espiritual. Coloque diante de Deus todos os seus pedidos, irmãos. Vamos elevar aí nossos pensamentos nesse momento. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo gostoso, obrigado por essa oportunidade que você tem nos dado de adorarmos ao Senhor em família. Mesmo que estejamos longe,
fisicamente, mas podemos estar juntos virtualmente. Há irmãos, há queridos que estão assistindo que talvez eu nem conheça, mas estão passando por problemas, ó Pai, quer de saúde, quer de alguns outros problemas, e eu peço que o Senhor entre com cura a quem precisa, ó Pai, restauração da família a quem precisa, paz aos corações que estão tumultuados, uma porta de emprego a quem precisa, ó Pai. Enfim, abençoe, traga paz aos nossos corações nesse momento difícil. Continuamos pedindo para o pastor Cláudio Redete, ó Pai, cuide dele, ó Pai, de sua família também, de todos os demais irmãos, ó Pai, que estão internados e precisando, ó Pai, da cura e do milagre do Senhor. Peço por todos os profissionais de saúde, os profissionais da educação, os profissionais, os comerciantes, empresários, todos que estão trabalhando nesse período, ó Pai, que não puderam parar justamente para que o mundo continuasse acontecendo. Mas também peço para aqueles que não estão podendo trabalhar, abençoe a eles, ó Pai, dê o sustento, cuide daqueles que estão passando por dificuldade, ó Pai. Abençoe, que esse tempo seja abreviado, ó Pai, e que possamos estar aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, pois o Senhor é o dono do tempo. Toda honra, toda glória se dá ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Pessoal, seguinte, estamos terminando essa semana a nossa campanha da família, tá? Termina dia 30. Então vocês que estão fazendo, acompanhando, termina dia 30. Mas pastor, o mês tem 31 dias. Então, nesse último dia, você faz o último culto com a tua família sobre algo que chamou a atenção de vocês. Entregue esse tempo de jejum, de oração, de estudo. E eu creio que foi um mês maravilhoso. Está sendo. Os devocionais são incríveis. São muito bons mesmo. Então, que Deus abençoe a tua família. Se você quiser participar das nossas células virtuais, entre em contato comigo, tá? O telefone vai estar aqui embaixo. E já baixe o teu aplicativo Zoom, tá bom? Que é através desse aplicativo que estamos fazendo. Estamos fazendo também o trabalho com os adolescentes. Então, o adolescente, se você quiser participar, temos a nossa irmã Dulcilene e a nossa irmã Simone que estão fazendo. Também mande aí o contato. Eu passo o contato delas, vocês entram. Toda sexta-feira, agora às 20 horas, vai ter, tá, um encontro com os adolescentes. E se você é mulher e quer participar, as mulheres toda quarta-feira, irmãos. Quarta-feira, às 20 horas, tá? Benção. É pelo Zoom também, tá bom? Entre em contato com a irmã Luciana. O contato tá aí, ó, o telefone dela. Se você quiser, não precisa ser da igreja, pode ser... Só uma coisa, se você for de uma outra igreja, tá, irmãos? Uma outra igreja, eu peço um favor. Antes, converse com o seu pastor, com o seu líder, tá? Ou com o padre, independente da igreja que você seja, converse com ele explicando, vou participar de um tempo assim, tá bom? Quando as pessoas são de outras igrejas, eu peço sempre isso. Pastor, eu não sou de igreja, mas quero participar. Beleza, então vamos junto, vai ser bênção. Todas as mulheres, tá? É bom demais. Gente, eu falo demais. Vamos adorar a Deus? Vamos? Então vamos ficar com esses louvores maravilhosos. Daqui a pouco vamos com a palavra de Deus. Até daqui a pouquinho. Hoje
bênção. Depois desses louvores maravilhosos, vamos para o momento da palavra. Antes eu queria só deixar um recado, tá? Aqui está o número da conta, da nossa conta no banco. Então você que é membro da igreja da IBVM, fazer a devolução dos seus dízimos, ofertas, transferências bancárias, tá bom? Lembrando, pessoal, que estamos arrecadando ajuda para mandar para o missionário Giovanni e Karina, que estão lá na Itália, até o dia 5, tá? 5 ou 10 desse mês, vamos juntar. Então, se você quiser fazer uma oferta direcionada aos missionários, faça o depósito ou transferência, se possível lá, coloque como missões, se tiver como identificar, ou me avise. Pastor, essa oferta aqui é para missões, tá bom? Mês passado fizemos para o pastor Matheus Negri e Juliana, que estão na África, e esse mês estamos fazendo para o Giovanni e Karina, que estão na Itália também. Um momento difícil na Europa, né? Vocês estão vendo como é que, acompanhando, estão lá na Itália também, eles estão precisando. Deus tocar em teu coração, pode fazer essa oferta também, tá bom? E se quiser fazer uma oferta direcionada à nossa igreja também, maravilha. Nós temos um sonho de construir um templo maior, um espaço maior para melhor servir a comunidade. Se você não conhece a IBVM, eu quero deixar o convite, tá? Ficamos na Vila Muniz, aqui em Cajati, na Rua Flamengo 219. A igreja, ela ocupa bem dizer, todo o espaço do terreno na área de construção, mas precisamos de um espaço maior. Nós temos o projeto de judô, que hoje conta com 45 alunos, e não tem como aumentar mais, aceitar mais alunos, já estamos no limite. E para vocês terem uma noção, acaba o culto de domingo, os irmãos, a nossa equipe que é incrível, já junta os bancos, o espaço fica aberto, monta os tatame, é tudo no templo mesmo. E temos o sonho de ter um espaço em prol da comunidade. Já tivemos cursos na igreja, temos aula de reforço escolar, o sonho de ter uma creche para servir a comunidade, um espaço para que os irmãos, os queridos da terceira idade possam passar um dia, sabe, de convivência ali num lugarzinho legal, gostoso. Enfim, o sonho é que a igreja fique aberta o dia inteiro. Por quê? Porque nós acreditamos que a igreja deve ser relevante no local onde está. E o nosso foco é a Vila Muniz, tá? Eu creio que, óbvio que nós apoiamos, ajudamos missões em outros lugares, mas acredito que nós devemos fazer diferença no lugar onde estamos. Essa é a nossa filosofia. Tanto que o lema da nossa igreja é a mudança começa em mim. Então, nosso foco é Vila Muniz, nosso foco é aqui em Cajati, porque às vezes eu penso da seguinte maneira, né? Quem quer fazer muita coisa acaba não fazendo muito, não acaba fazendo nada. Então, nosso coração está ali, nosso sonho é para aquela comunidade. Esses dias eu orei aqui com a Mari e o nosso desejo é que a Vila Muniz seja totalmente restaurada, transformada, que ali não tenha problema com drogas, que ali não tenha problema de prostituição, que ali não tenha lares sendo destruídos, que ali os lares sejam restaurados, que tenham paz, que sejam salvas. Tá? O sonho não é que todos se tornem membros da Igreja Batista da Vila Muniz, não é isso. O sonho é que aquele bairro seja transformado para a glória de Deus. Isso que é o nosso... E se nós pudermos ser instrumento de Deus para isso, vamos ser. O judô é para isso, os outros projetos, já tivemos jiu-jitsu, já tivemos ginástica funcional, por isso precisamos de voluntários. Se você quiser nos ajudar em alguma área, já estamos organizando, para vocês terem noção, para depois que acabar a pandemia, alfabetização para adultos e tantas outras coisas. Tá? Então tudo isso faz parte do projeto. Queremos, óbvio, construir um templo maior, algo maior, coisa, então isso vai dinheiro. Então se você quiser, de repente, sentir no coração de Deus e ofertar para isso, bênção. Pastor, quanto que é que precisa? Ah, rapaz do céu. Olha, por baixo, uns 700 mil reais. Tá? Se você tiver isso daí, bênção pura. Porque é o espaço para ter o terreno, para levantar o templo, para fazer tudo isso. Tá bom, irmãos? Eu creio da seguinte maneira. O mais interessado que a obra de Deus cresça é Deus. Ponto. Então, por isso que nossa ideia é trabalhar e Deus envia os recursos e estamos tranquilos nisso. Tá? Então, se você quiser fazer parte de todos os projetos, venha nos ajudar. Pastor, eu quero, nesse tempo que pandemia que não dá, quer ajudar? Tem muitos projetos, tem muitas coisas que estão acontecendo já. Tá?
nos bastidores da EBVM, as pessoas têm trabalhado demais em muitas áreas, mesmo fechado, tá? Mesmo com o templo fechado. Faz parte. A igreja física está fechada, mas o reino de Deus está aberto e crescendo cada vez mais. Amém? Gente do céu, desculpa, falo demais. Tudo isso é abstinência de pregar. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a pregação, a palavra de hoje. E a palavra de hoje nasceu num momento muito, muito legal essa semana. Como eu tinha gravado sexta-feira, né? Essa palavra, eu ia pregar outra agora. Aí eu falei assim, amor, já não deu certo, acho que eu vou pregar outra palavra que veio no coração. Aí a Mari falou, não, amor, prega aquela mesmo de ontem e tudo. Então, vamos lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? É um texto que, na verdade, eu já preguei na nossa igreja algumas vezes. Eu acho que creio umas 2 vezes. Tá? É João capítulo 10. E antes disso, eu queria falar o porquê isso. Porquê desse assunto, né? O tema é por trás da igreja digital existem digitais. O pastor Carlito Paz, durante essa semana, estava vendo uma ministração dele, eu ouvi uma frase que ele disse, que foi justamente isso, esta frase, por trás da igreja digital existem digitais. Por quê? Porque é um mundo virtual, mas por trás desse mundo virtual tem pessoas. Eu não estou vendo você, mas você tem problema, você tem dor de barriga, você tem problema financeiro, entende? Nós olhamos as pessoas do mundo virtual, os youtubers, esse pessoal todo, e nós não nos esquecemos que ali é uma digital, uma pessoa única, entende? E nós desumanizamos as pessoas e nós somos desumanizados através do mundo virtual. Por isso que eu acho que... gente, por favor, é um pensamento meu, tá bom? O culto virtual, ele é bom, ele funciona. Você pode hoje... eu não quero ouvir a pregação desse pastor careca baixinho aí. Vou ouvir um outro pastor. Benção. Tem muito pastor bom para ouvir. Vai lá assistir. Aí você entra lá, você pega uma igreja de 100 mil pessoas, aquele louvor maravilhoso, aquela coisa linda, e aquilo te enche, aquilo te alimenta, não tem uma sombra de dúvida. Só que acontece, acabou o culto, você desliga o celular, você desliga o templo, o seu notebook, e você está sozinho na tua casa. E aí eu te digo, meu irmão, nunca o mundo virtual vai substituir o mundo físico, material. Porque a tua igreja pode ser uma igreja de 10 pessoas. O teu pastor pode ser um pastor como eu, limitado, às vezes erra a língua portuguesa, às vezes fala tudo atrapalhado. Mas é nessa igreja de 10, 15 pessoas, é nesse lugar onde o pastor seja limitado, é nesse lugar que às vezes não tem tanto instrumento, que quando acaba o culto você recebe o abraço que você precisa. É nesse lugar que você senta com teus irmãos, você abre o coração. E quantas pessoas estão sentindo falta disso, né? Porque no mundo virtual você é apenas um dígito, você é um número, você é uma porcentagem, certo? Mas no mundo real você é uma pessoa. Então eu acredito piamente que por isso que o meu foco depois de terminar isso não é continuar com os cultos online, virtuais, porque dá muito trabalho. Eu quero focar na nossa igreja local aqui, eu quero abraçar o povo, eu quero sentir o cheiro da galera, eu quero suar com a galerinha do judô, eu quero estar junto das pessoas, certo? Olhar no olho. O mundo virtual é um mundo muito falso. É um mundo onde a vida é muito mentirosa, sabe? Vocês olham às vezes esse culto aqui, nossa, que legal que o pastor, mas você não sabe o que está por trás disso, a dor de cabeça que é, o estresse que rola, e de repente a gente tem que fazer dando risada ainda. E assim, é a foto do Instagram que você vê do casal e na verdade aquilo lá que o casal está separando. Mas enfim, é no dia a dia que a gente entende que somos humanos. E hoje o assunto é esse. O assunto é que você tem uma digital. Você é único. Mesmo que este mundo de hoje, esse mundo tão diluído, esse mundo onde as pessoas são descartáveis, esse mundo onde os relacionamentos são descartáveis, possa parecer que você não é importante. E isso é tão triste,
porque às vezes existem pessoas que estão sorrindo, mas estão deprimidas. Existem pessoas que estão deprimidas de fato e não conseguem nem sequer sorrir. Existem pessoas que estão aparentemente vivendo bem, mas estão acabadas por dentro. Mas hoje eu quero falar sobre isso, sobre a sua essência, sobre quem você é, sobre a importância que você tem. Você é uma digital dentro deste mundo digital. Bom, vamos lá para o texto, João capítulo 10. É um texto conhecido, mas eu quero ler o capítulo 10 até do versículo 1 em diante. Gostaria que você acompanhasse, tá bom? Gostaria que você acompanhasse, é muito importante. Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. Bom, vamos parar aqui, vamos continuar no texto depois, mas agora eu quero dar o pano de fundo, tá? Sabe, pessoal, esse texto aqui, o capítulo 10, ele na verdade começa no capítulo 9, é o capítulo anterior. Então é fundamental e importante que você leia o capítulo 9. Inclusive fica a dica para se estudar a Bíblia, tá bom? Eu tenho falado para os irmãos da igreja que a Bíblia você não estuda o capítulo 5, 10, você começa desde o início do livro. Para você entender o enredo, entender o pano de fundo, senão a gente vai pegando textos fora do contexto e não vamos entender. Capítulo 9. Capítulo 9, o que acontece? Jesus está andando, vê um cego, um rapaz de nascença. Jesus manda esse cego ir até um tanque se lavar, porque Jesus coloca uma lama nos olhos dele, vai lá, se lava. E quando o jovem se lava, ele volta a ver. Olha que maravilha! Ele volta a ver, mas presta atenção, presta atenção. Quando ele volta a ver, ele já não vê Jesus, porque Jesus não está ali do lado dele. E ele fica maravilhado, e as pessoas ficam maravilhadas, mas tem um problema, era sábado. Eita, era sábado. E sábado não podia fazer essas coisas. Quando os líderes da sinagoga, os fariseus, descobriram isso, ao invés deles ficarem felizes, porque o cara lá que nasceu cego, tá vendo? Eles falaram: quem fez isso? Quem quebrou a lei? Quem que curou no sábado? E o jovem ele vai dizer assim: meu irmão, eu sei lá quem me curou. Eu sei que antes eu não enxergava, agora eu enxergo. E os caras falaram: não, tá errado, eu quero nomes. Quem que fez isso? Eles estavam mais preocupados em guardar a lei do que se alegrar com aquele jovem. E aí o negócio fica interessante. Por quê? Porque os caras estavam com medo. Porque, gente, a sinagoga naquela época era um lugar onde centralizava a vida do judeu. Tá? Fazer parte da sinagoga, você podia oferecer sacrifício pelos seus pelos seus pecados, tá? Você podia fazer parte disso, fazer parte, ou seja, você tinha, era o local onde você tinha expurgado os seus pecados, certo? Era através do local como uma sinagoga, por exemplo. Era na sinagoga que muitas das transações de compra, venda, tantas outras coisas eram validadas, era como se fosse um cartório em muitos locais. Era a sinagoga que recebia do dinheiro e tinha algo chamado corban. Corban era como se fosse um valor ao qual ele era direcionado para ajudar viúvas, órfãos. O que significa? Significa o seguinte: se você fosse expulso da sinagoga, você não tinha direito a nada disso. Você não tinha como fazer negociações, você não tinha como pedir perdão dos seus pecados, você, se caso fosse uma viúva, não ia receber ajuda, se fosse um órfão também não. Gente, era um judeu totalmente à margem da sociedade. Entende? Então, pertencer à sinagoga era importante. Mas, como aquele jovem não falou quem que era, os caras ameaçavam. E os líderes mandaram chamar os pais daquele jovem. É o seguinte: esse seu filho era cego mesmo? Sim, era cego. E quem que curou? Eu não sei. Aí os pais dele falaram assim: pergunta para ele porque ele é maior de idade. E os pais responderam isso justamente por medo de serem expulsos da sinagoga. Se os pais fossem expulsos da sinagoga, eles perdiam todos esses direitos de judeu.
E aí, rapaz, aquele jovem, e os caras falam de novo, quem foi? Quem foi? Ele jovem, eu não sei. Por acaso vocês querem se converter a ele ainda? Ele foi irônico. E por causa disso, ele termina o capítulo 9 dizendo que aquele jovem foi expulso da sinagoga. Foi expulso. Quando ele foi expulso da sinagoga, ele se encontra com Jesus. Ele se encontra com Jesus. E olha que interessante, na conversa ele não sabia que Jesus era o cara que tinha curado ele. Por que ele não sabia? Porque quando Jesus chamou ele, colocou a lama nos seus olhos, ele apenas ouviu a voz de Jesus. Ele não viu Jesus. Quando Jesus falou, jovem, vem aqui, ele ouviu, obedeceu e foi até Jesus. Ele foi cego, ele ouviu apenas a voz de Jesus. Quando ele voltou a ver, ele não sabia quem tinha feito isso. E essa liberdade, esta cura, teve um preço muito alto. Teve um preço muito alto. Qual o preço, pastor? Ele foi expulso da sinagoga. E depois que ele é expulso da sinagoga, ele se encontra com Jesus e aí ele vê Jesus fisicamente. Os olhos dele podem contemplar aquele que o curou. Agora faz sentido o capítulo 10. Porque no capítulo 10, ali onde o versículo 3 diz que o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, que foi justamente o que o jovem fez. O jovem apenas ouviu a voz de Jesus. Olha como é que ele continua. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Por que eles não compreenderam? Porque eles não estavam sabendo que Jesus estava usando o exemplo do jovem, que era cego, que ouviu a voz dele e que foi levado para fora da sinagoga. Por causa da cura, ele foi expulso da sinagoga, porque ele ouviu a voz do bom pastor. Tá entendendo? Tá pegando aí? Vamos lá. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Um ponto aqui. Quando diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, não se refere ao diabo. É óbvio que o diabo faz tudo isso, mas nesse texto, quem é o ladrão, quem vem para matar, roubar e destruir, eram os líderes religiosos, os fariseus da sinagoga. Lembra? Eles não estavam preocupados, ou eles não ficaram felizes pela cura do cego. Não, eles queriam saber quem fez aquilo, porque é ladrão. Isto é sintoma de mercenário. Jesus está chamando os líderes religiosos, aqueles fariseus, de ladrão, que roubam, matam e destroem. Tá? Nesse texto, quem vem para roubar, matar e destruir não é o diabo, é os líderes religiosos. Da mesma forma que hoje. Mas vamos um pouquinho adiante aqui, que já vamos voltar aí. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para retomá-la. Aí. Gente. Vamos lá. Primeiro ponto. Para a liberdade ter um preço. Aquele jovem, ele não sabia o valor que ele tinha. Aquele jovem vivia à margem da sociedade. Cego desde a nascença, tido como um amaldiçoado, ninguém dava nada para ele. Mas enquanto ele estava naquela situação, ninguém ligava, mas foi só ele ser curado que ele começa a incomodar. Foi só ele ser curado que aquilo trouxe incômodo e trouxe sérias consequências para ele. A liberdade trouxe uma consequência. Que consequência, pastor? Ele foi expulso da sinagoga. E não era fácil. Ele perdeu todos os direitos que um judeu tinha, religiosamente e civilmente falando. É como se hoje você se convertesse e tirasse de você seu CPF. Ou como no Oriente Médio, por exemplo, que quando alguém se converte ao cristianismo, ele é expulso da família, ele perde o sobrenome da família. É isso, gente. É um preço altíssimo que aquele rapaz pagou, mas ele voltou a enxergar e ele se salvou. Então, primeira coisa para você saber ter liberdade, você tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. E preço alto. Para você saber que você é uma digital, para saber que você é uma pessoa importante, você tem que se valorizar. E quando você dá esse grito de liberdade, você vai ter que pagar um preço muito alto. Porque você vai ter que assumir as consequências da sua liberdade. Vou dar um exemplo. Os escravos, por exemplo, quando veio a abolição da escravatura, a princípio parece que foi uma grande coisa, mas deu problema para eles. Por quê? Porque o senhor do escravo, quando ele pagava R$1.000 por um escravo, vamos supor, não era interessante para ele que aquele escravo morresse, porque custou um valor. Ele tem que dar um retorno. Então, é interessante que aquele escravo esteja saudável, tenha comida, pelo menos. Tá? Não estou dizendo que era o ideal. Mas, quando houve a abolição da escravatura, os escravos foram libertos, foi um grande problema, porque eles foram libertos, eles não sabiam fazer outra coisa, eles não foram capacitados a fazer algo diferente, eles não ganharam terra para produzir, eles não ganharam nada, eles só falaram assim, ó, agora você está livre, eles saíram felizes, opa, estamos soltos, estamos livres. Aí daqui a pouco eles falam, mas tem que comer, e para comer precisa do dinheiro. Quando a gente era escravo, pelo menos tinha comida, agora não tem. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar. O que você sabe fazer? Cara, eu sei carpir, eu sei bater laje, eu sei fazer alguma coisa, eu sei fazer cerca, vamos voltar lá. E aí chega pro dono, fala, para quem era antes dono dos escravos, falava assim, ó, eu quero trabalhar pro senhor. Beleza, agora você é livre. Então agora eu vou te pagar R$50 por mês. Aí o escravo falava assim, mas cara, R$50 não tem como viver, né? Mas é que eu posso pagar. E aí muitos dos escravos perceberam que a liberdade havia um preço muito alto e muitos não estavam preparados para isso. Entende? Assim como aquele jovem, a liberdade dele, voltar a enxergar, custou-lhe ser expulso da sinagoga. A salvação da alma dele valeu a expulsão do convívio cívico. E eu vou te falar, na nossa vida, há vários momentos que a gente precisa ter essa liberdade. Muitas pessoas talvez trabalhem em empresas muito opressoras. Convivem com patrões que são verdadeiros carrascos. Patrões que não estão nem aí para os seus funcionários, que para eles funcionários são apenas números. Mas qual que é o problema? Pastor, eu não aguento, eu estou sofrendo. Sai do emprego. Mas eu vou viver como? A liberdade tem um preço. E aí é importante que você se capacite, é importante que você esteja preparado para o mercado de trabalho. Faça curso, se profissionalize. E meu irmão, na hora que você estiver bem, sabe o que você faz? Você pega a tua carta de demissão, você chega para o teu patrão e fala, ó, fui. Você tem noção, se todos os funcionários de uma empresa que tem um patrão, um dono, mercenário, carrasco, fizessem isso? Gente, às vezes os funcionários não têm noção do poder que tem.
É que a gente pensa, mas eu vou ver do quê? Se você ganha R$2.000, significa que você dá lucro para o teu patrão pelo menos de R$2.000. Entende? Mas você tem que saber o teu valor. Mas para isso, há um preço. Há um preço muito alto a ser pago. Não estou dizendo que é fácil. Mas, quando os funcionários entendem a sua importância, a sua capacidade, eles entendem que eles não estão na mão do seu patrão. Pode acontecer de outra forma também. Por exemplo, hoje estamos em período político de campanhas municipais, em toda a região do Brasil, campanhas municipais. E é época que agora os candidatos, alguns deles, tá? Existem candidatos e políticos que são pessoas realmente honestas, mas tem uma maioria aí que não vale nada. E o que eles fazem nessa época? Bate de porta em porta, oferece uma cesta básica, fala que vai jogar um cascalho na tua rua, fala que vai dar uma dentadura, fala que... E aí você vende seu voto. Mas pastor, a gente precisa dos políticos. Meu irmão, você não precisa de político. Você não precisa de político. Os políticos precisam de nós. Gente, os políticos precisam de nós. O povo brasileiro ainda não entendeu isso. Mas enquanto nós não entendemos o nosso poder, enquanto nós não entendemos a nossa importância, vivemos como aquele jovem cego. Enquanto nós não entendemos que nós não somos apenas o número do título de eleitor. Quando o cara vai na tua casa e pede o número do teu título de eleitor, ele não está preocupado se seu nome é João Maria, ele quer saber o número do teu título de eleitor. Porque você é um voto. Porque na tua família, se você tem uma família grande, os caras vão na tua família. Porque eles olham para a tua família e falam, se eu vou lá, eu ganho 10 pessoas, 15 votos. Ou como acontece em igreja, por exemplo, pastores mercenários que abrem suas igrejas e entregam suas ovelhas como um rebanho, voto de cabresto. Aí leva candidato a prefeito, a vereador, a governador, a presidente, transforma as igrejas em curral eleitoral. Porque as ovelhas não sabem o poder que tem, meu irmão. Ah, se toda ovelha fosse madura o suficiente para entender que vocês não precisam de políticos para fazer sua vida melhor. Eu tenho dito na nossa igreja que nós temos o poder de melhorar a vida. Sabe, gente, se no seu bairro vocês fizessem a Vila Muniz, eu já conversei com alguns irmãos sobre isso, alguns amigos lá da Vila Muniz, façam uma associação de bairro. Se vocês tiverem uma associação de bairro que funcione direitinho, vocês não precisam de político para nada. Se todos os empresários que amam o lugar que mora falassem assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir, o que precisa? Precisa construir um coisinha ali. Não, eu dou cimento, eu dou coisa. Pronto, meu irmão. Mas pastor, a gente paga imposto. Esquece. Esquece. O sistema político no Brasil é corrupto. Entende? É corrupto. É feito à base de barganha. Mas olha que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar se no teu bairro vocês são autossuficientes? E aí vem um candidato no bairro e fala, eu quero conversar, senão a gente não precisa de você, meu irmão. Ah, mas se ele for eleito, pastor, ele não vai nos ajudar. Epa, você não sabe o poder que tem? O político está lá para servir. O político ele é eleito para servir a população. Se ele não serve a população, ele tem que ser tirado de lá. Ah, mas se a gente não votou nele, ele não está lá para trabalhar apenas para quem votou nele, está lá para trabalhar para todos. E aí eu já te digo, se você conhece candidatos que só trabalham para aqueles que o elegeram, não votem mais nele. Candidatos que só trabalham para o povo evangélico, para o povo católico, para o povo... Não. O candidato político ele está lá para trabalhar em favor de todos. Mas às vezes nós somos como aquele jovem cego. Não sabemos o poder que temos. Mas esta liberdade tem um preço. Tem um preço. É óbvio que talvez se a gente chegar e falar assim, não vamos precisar, mas não vai vir ajuda aqui. Tá bom, não espere ajuda. Movimente-se. Trabalhem, se unam. Se unam, amem teu bairro, mude a teu bairro, mude a tua rua. Gente, a liberdade é fantástica.
quando nós entendemos que não precisamos estar debaixo do jugo de alguém, é muito bom. Aquele jovem entendeu que ele poderia viver mesmo sendo expulso da sinagoga. Foi fácil? Eu tenho certeza que não foi fácil. Mas ele voltou a ver e ele foi salvo. E essa liberdade tem um preço. Mas há um outro sentido também. Infelizmente, há aquelas ovelhas que são subjugadas por seus líderes religiosos. Pessoas mercenárias como aqueles fariseus que olham as ovelhas apenas como números, como dízimo. Se você dá um dízimo alto, você vai ser o meu vice-prefeito, você vai ser o diácono, você vai... É troca... Gente, a mesma coisa que acontece no meio político de dar cargos em prol de quem tem dinheiro, acontece em muitas igrejas. Tem gente que tem cargo na igreja, Bíblia, mal entende a Bíblia. E pior, tem uma vida terrível, deve para todo mundo, trai a mulher, faz um monte, mas está lá, porque o pastor está de olho no dinheiro dele. Ele dá um dízimo alto. Sempre quando precisa, o irmão é uma bênção, ele dá o dinheiro da laje, ele dá o dinheiro da... Entende? Por quê? Porque na verdade não é uma pessoa. O pastor vê ele como números. É um mercenário. Então nós podemos ser apenas números, dígitos, tanto no seu trabalho, quanto como sociedade, cidadão e como ovelhas de uma igreja. E infelizmente também essa opressão, tanto a opressão política, religiosa ou empresarial, pode acontecer a opressão familiar também. Mulheres e filhos que vivem oprimidos por um tirano, por um homem que só sabe bater, só sabe humilhar, só sabe envergonhar. Homens que quando estão chegando em casa, devido ao medo, os filhos chegam até a urinar. As esposas têm que fazer maquiagem para não aparecer para as amigas que está com marcas no rosto. Denuncie esse crápula, manda para a cadeia, recomece vida nova. Mas pastor, tenho medo, a liberdade tem um preço. A liberdade tem um preço. Mas confie em Deus. Ele te susterá. Apegue-se a Ele. Junte-se a pessoas boas. Recomece a tua vida. Entende? A liberdade tem um preço. Ou talvez aqueles que vivem em ambientes religiosos são totalmente oprimidos também. Vivem através do medo, que se você não vir vai estar em pecado, que se não fizer isso vai estar em pecado, se não fizer isso... E aí a pessoa passa a servir a Deus não por amor, mas por medo. Mas essa liberdade tem um preço. Por exemplo, é muito mais fácil eu ofertar 10 mil reais para uma igreja para que meus pecados sejam perdoados do que eu mudar minha vida. Do que eu deixar de trair, deixar de mentir, deixar de passar a perna nos outros. É muito mais fácil. Entende? É muito mais fácil eu pedir para que o pastor ore por mim, quando ele vai lá no monte. E aí eu pego, dou uma oferta, pastor, ora por minha vida, assim, assim. É muito mais fácil do que eu mudar a vida e eu orar para Deus. Do que eu dobrar meus joelhos e orar. Do que eu fazer um jejum. Do que eu ler a Bíblia, do que eu ir ao culto, do que eu ser o sacerdote da minha família. Não, é muito melhor eu terceirizar, pagar. Pastor, quanto que é? Quanto que é o piso da igreja? É tanto? Pronto, eu fiz a minha parte, está aqui. Mas a liberdade tem um preço. E esse preço é: você é responsável por suas atitudes. Ah, mas aí é chato, pastor. É, a liberdade tem um preço. Sabe, gente, essa história desse jovem nos mostra um jovem que estava à margem da sociedade, ninguém dava nada para ele, era apenas um número, uma estatística. Mas Deus o liberta, e quando Jesus o liberta, ele passa a ter uma nova vida, mas essa nova vida tem um preço alto a ser pago. E agora eu quero ir para a parte mais linda desse texto, ao qual Jesus diz que eu sou o bom pastor. Eu chamo as minhas ovelhas pelo nome e eu dou a minha vida por elas.
Sabe, gente, a criação de ovelhas era muito comum naquela época. E por que você cria uma ovelha? Você cria a ovelha para tirar dela o seu sustento. A carne, a lã, tantas outras coisas. Ou seja, você cria uma ovelha para matar ela. Ela é apenas uma forma de você ter sua subsistência. Porém, Jesus fala que é diferente. Esse pastor, ele não tem as ovelhas para matá-las. Esse pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E sobre o que ele está falando? Sobre a morte dele, que ia acontecer algum tempo depois, lá na cruz. Ele está dizendo que ele ama tantas ovelhas que ele vai dar vida por elas. Sabe aquela ovelha que era cega, que ninguém dava nada? Pois bem, o bom pastor ia morrer por ela. E é esse bom pastor que te ama. Aquele jovem cego que ninguém dava valor nenhum, que estava lá perdido, o bom pastor conhecia o nome daquela ovelha. Não chama a ovelha por ovelha, chama pelo nome. E aqui é algo incrível. Eu gosto dessa dinâmica, eu acho legal. Se você cria galinhas na sua casa, você cria várias galinhas, são todas galinhas, mas se você pega uma galinha e você põe um nome nela, aquela galinha já deixa de ser um simples animal. Você deu uma identidade a ela. Agora ela passa a ser sua. E aí você mata as outras, mas aquela você não mata. E é incrível que a gente começa até a projetar coisas da nossa mente. Por exemplo, você fala assim, pastor, mas olha essa galinha. Olha a garnizezinha ali. Pastor, é muito inteligente, só falta falar, pastor. Eu jogo ração, ela come. Eu vou andando, ela vem atrás de mim. É óbvio, se você dá comida, a bichinha come, ela vai. Mas entende, você dá identidade a ela. Então você passa a ver ela como algo extraordinário. Tem uma ovelhinha muito querida na nossa igreja, Yasmin. Eu amo demais ela. E ela tem uma criaçãozinha lá na casa dela. E tem uma galinha chamada Plica. Plica, e eu amo barato. Sempre quando eu vejo ela, eu converso com ela, eu falo, Yasmin, quando a gente vai matar a Plica? Ela fica brava. Não, a Plica não, pastor. A Plica não vai morrer, não vai. Ela deu um nome. Ela abraça, ela beija, ela faz carinho naquela Plica. É um barato. Para todos os outros, é apenas uma galinha. Mas para Yasmin, é além de uma galinha. Ela deu um nome, é uma identidade. Ela cuida daquela galinha. Sabe? Aquele jovem cego era apenas um jovem cego que ninguém dava valor, mas para Jesus ele conhecia o nome dele, ele chamou ele pelo nome, ele cuidou dele. Talvez você, para a tua família, no teu emprego ou na sociedade que você vive, você não seja ninguém, mas Jesus conhece você pelo nome, Jesus te chama pelo teu nome, ele cuida de você, ele deu a vida dele por você. É isso que o texto quer dizer. O texto de um Deus que conhece aquele jovem cego pelo nome, que está disposto a morrer por aquele jovem cego. Mas a liberdade daquele jovem, a cura dele, teve um alto preço. E o preço foi ser expulso do convívio na sinagoga. E o texto continua, e quando a gente nós lemos os últimos versículos, Jesus disse que há muitas ovelhas que não são desse aprisco e é necessário que eu vá buscá-las. Sabe quem são essas ovelhas? Eu e você, os gentios, aqueles que não são judeus. E o bom pastor chama essas ovelhas para que o aprisco dele cresça. Há muito tempo atrás eu ouvi a voz do bom pastor e eu segui ele. E ele me conhece. Quantas vezes nas minhas crises ministeriais, nas minhas crises emocionais, Deus cuida de mim com tanto carinho. Quantas vezes eu não me sentia nada. E você sente o abraço de Deus e você para e pensa, rapaz do céu, Jesus morreu por mim. E olha, você não precisa ser alguém para alguém. Você tem que ser alguém para Deus. Isso basta. A Bíblia é repleta de história de pessoas, meus irmãos, que eram totalmente marginalizadas na época em que viviam, mas eram importantes para Deus. Profetas que eram tidos como louco, Jeremias, João Batista, perdeu a cabeça. Jeremias tomou tapa no rosto, foi humilhado pelo povo.
Homens, pelo qual diz lá em Hebreus 11, nos heróis da fé, homens que o mundo não era digno de ter. Pessoas que eram apenas números, mas para Deus era importante. Talvez você seja considerado apenas um número, apenas uma estatística. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que Jesus te chama hoje pelo teu nome. Ouça a voz dele. Entregue tua vida a ele. Tenha a tua vida transformada. Mas saiba que há um preço a ser pago, sim. Essa liberdade tem um preço. Mas vale a pena. Sabe por quê? Porque, como falei no início, nós vivemos numa sociedade de muita fluidez. As pessoas não querem nada que dure muito tempo. Os relacionamentos são relacionamentos temporários. Ninguém investe tempo em ninguém. Se não deu certo um casamento, troca-se tantas vezes. Se não deu certo algo, se não deu certo a igreja, eu troco, vou achar uma igreja perfeita, vou achar... Então é tudo isso. A gente não tem tempo de trabalhar algo. Porém, olha que coisa linda. Jesus acredita tanto nisso, que o relacionamento que Ele quer comigo e com você não é apenas para esta vida, mas é para a eternidade. Talvez você seja uma pessoa que nem tem uma casa, mora na rua, que nem tem uma família. E você fala assim, pastor, a minha vida é uma vida desgraçada, porque ninguém quis se casar comigo. Eu hoje não tenho família, eu hoje estou sozinho. Eu entendo, eu sei que não é fácil. Mas se você ouvir a voz de Deus, se você seguir a Cristo, você pode ter certeza que mesmo tendo as aflições desse mundo, você terá a eternidade ao lado do bom pastor. E é o bom pastor que deu a vida para você. É o bom pastor que conhece você pelo nome. É o bom pastor que não está preocupado em tirar aquilo que você tem e até o que você não tem. Mas é o bom pastor que está disposto a dar a vida, tanto que deu a vida em teu favor. Apenas ouça a voz dele. Para Deus, nós não somos um número. Nós somos alguém. Para terminar, na época da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler pensou em exterminar aqueles milhões de pessoas, houve um grande problema. Apenas uma mente doentia como o dele e alguns outros dos seus liderados conseguiriam fazer aquilo sem remorso. Porém, muitos soldados alemães tinham dificuldade em matar as pessoas da maneira como foi. O que eles fizeram? Psicologia. Todas as mulheres raspa a cabeça, todos os homens raspa a cabeça, uniforme, padronizado, tudo o mesmo tamanho. Qual que é o nome? Não é mais Joseph, não é mais Mika, não é mais nome, agora é número. Uma tatuagem no pulso, número 2, número 3, número 4, número 5. Hitler tirou daqueles homens a identidade deles. Não existia mais a mulher loira, a negra, a de cabelo cacheado, não existia, todas carecas. Não existia a Maria, a Antonieta, nada. É o número apenas. Então, quando os soldados alemães matavam eles, não matavam uma pessoa, matavam um número. Parece bobeira, né? Mas foi justamente isso. Isso fez com que os soldados não se sentissem tão culpados, porque eram todos iguais, era padronizado. Hitler tirou a identidade daquele povo. E é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Quando o diabo tira a nossa identidade, quando ele faz crermos que não temos jeito, que não temos chance, ele começa a conseguir aquilo que ele veio fazer. Mas deixa eu te falar, você tem jeito. Você tem chance. Você pode ter nascido cego como aquele jovem, mas se Jesus entrar na tua vida e quiser mudar, ele faz a obra completa. Você pode estar vivendo marginalizado como aquele jovem vivia, se sentindo nada. Mas Jesus veio para você. Jesus não veio para os fariseus, para os líderes religiosos que se sentiam santos. Jesus veio para as ovelhas perdidas. Eu era uma ovelha perdida. E se você se sente assim, é para você que ele veio. E aqui eu quero deixar meu convite. Ouça a voz do bom pastor. Entregue tua vida a ele. Obedeça e lembre-se, há um preço a ser pago.
O preço da liberdade é um preço alto, mas vale a pena. Por quê? Porque quando seguimos a Deus, é Ele quem resolve os nossos problemas, desde que obedeçamos a Ele. Jesus quer ter com você um relacionamento eterno, não um relacionamento apenas para esta vida, não um relacionamento que dure apenas algum tempo, não um relacionamento para apenas enquanto você tiver dinheiro. O relacionamento de Deus com você é um relacionamento eterno, para a vida eterna, para além desta vida, para depois da morte. É quando o noivo vem se encontrar com a tua noiva, para viverem, enfim, felizes para sempre. Você é uma digital. Você é um indivíduo. Você é uma pessoa com sonhos, com necessidades diferentes. E é assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê. Jesus conhece teu nome. Jesus conhece tuas necessidades. Jesus conhece teus medos. Jesus conhece você melhor do que você mesmo. Então é isso que eu deixo para você. Ouça a voz do bom pastor. Siga ele. Entregue a vida a Cristo. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo, ó Deus. Abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Pai, se alguém aqui que está ouvindo essa pregação e de repente tenha se sentido tão mal, se sentido talvez que sua vida não tem sentido, Pai, que o Espírito Santo do Senhor toque na tua vida e que ele possa entender que é importante sim, que o Senhor morreu por ele e por ela. Transforme vidas, ó Pai, que possamos estar dispostos a pagar o preço dessa liberdade, que possamos entender que temos valor e que podemos, ó Pai, fazer com que nossa vida seja melhor, que não somos tão inúteis como às vezes o mundo quer mostrar que somos, que consigamos nossa liberdade, ó Pai, mas seguindo ao Senhor, seguindo a tua voz. Muito obrigado. Toda a honra, toda a glória seja ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pessoal, ó, é assim, latido de cachorro e vamos que vamos. Por isso que eu não vejo a hora de acabar essa quarentena. Mas é o que temos para hoje. Que Deus te abençoe, tá? Uma semana abençoada. Se você quiser participar dos nossos encontros nessa semana, entre em contato comigo. Se você quiser nos ofertar, está o número da conta da nossa igreja. Se você quiser direcionar as ofertas para os missionários, coloque lá, entre em contato, que será enviado, tá? Vamos enviar até o dia 10. Dia 5 ou dia 10, algo assim, tá bom? Beijão, Deus abençoe. Lembre-se, Deus te ama. Ouça a voz dele. Siga ele. E pague o preço da liberdade. Tchau.